of the year by Gore. Play fake, and in the pass caught, touchdown! Garrett Selleck for the 49ers. Para. Que é rock and roll, rapaz. Tem esse negócio não. Foi só para ilustrar. Beleza? Para completar, para compensar, vou botar logo um metal na trilha. Beleza? Chega, só a zoeira. Bom, programa de hoje vamos falar de acabou o jejum na Red Zone de Jimmy G. Já deu seu passe para touchdown na Red Zone, que a gente chegava e nunca terminava. Era chato pra caramba. Vamos falar mais sobre a vitória sobre os Texans. Ai, como é bom falar de vitória, meu Deus do céu. Fala do desempenho do Jimmy G até aqui, né? E já vou deixar uma pergunta. Vocês põem a tag ou contrato longo? Hein? Em Jimmy G. Tag ou contrato longo? Ah, já ia me esquecendo. Temos um convidado, ou melhor, uma convidada. Diretamente da NFL Luluzinha Club, a Dani. Who's got it better than us? Nobody. 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 Bom, mais uma vitória, né? 26-16. 26-16. Agora a gente tá 3-10, né? Aí eu vi uns comentários assim: ah, mas a gente só ganhou de time fraco. Pô, a gente perdeu pros Colts, cara. Eu quero ganhar, velho. Não importa, entendeu? A gente perdeu pros Colts e ganhamos dos times que tem que ganhar. Acabou, tem que ganhar e nós ganhamos. Nossa posição no draft atual é 4ª e caindo. Dane-se. Quero ganhar. Não importa se eu vou cair para 5º, para 6º, para 7º, para 8º. Eu quero é vencer. Eu quero é ganhar. Para mim pouco importa. Entendeu? O jogo começou meio devagar, né? De medir meio devagar. A coisa meio travada, né? Aquele primeiro quarto amarrado, tal. Só um field goal lá dos Texans, tal. Foi meio chato o primeiro quarto. Depois Jimmy G soltou. O time começou a engrenar, né? Mais um jogo em que o ataque se mostrou presente, né? A gente conseguiu bons drives, um bom desempenho, um jogo corrido também fluindo, equilibrando as jogadas, né? Dessa vez a gente chegou na red zone e pontuou, né? Como vocês viram no vídeo de entrada, e pontuamos. A defesa teve um desempenho bom, um bom desempenho, menos o nosso querido Dontai Johnson, que foi almoçado, jantado, ceiado, né? Servido como aperitivo para DeAndre Hopkins, né? Grande recebedor. Mas não pode fazer aquilo lá não. Não pode ser aquela humilhação que foi, né? Vamos para os stats do jogo? Conseguimos estabelecer o nosso jogo corrido aí. Atingimos mais de 102 jardas, né? E um TD. Conseguimos ver o total de jardas, mais de 416 jardas no total. Grifei uma coisa errada aí, que na verdade eu queria chamar a atenção aqui das mais de 300 jardas do Jimmy G, que a gente vai falar mais a respeito. Limitamos o jogo corrido de Houston a menos de 100 jardas. Se eu não me engano, todas as nossas vitórias a gente limitou o time a muito poucas corridas, sempre a menos de 100 jardas. As nossas vitórias tiveram essas características aí de barrar o jogo corrido para menos de 100 jardas. Posse de bola muito superior, né, comum nas vitórias de um time. Você vê que é um jogo em que a gente, reflexo que a gente também dominou o jogo, como foi no caso contra Chicago.
E mais uma vez as faltas assim são absurdas, né? O time mais faltoso da NFL, né? Com absurdas 11 faltas. 11 faltas, né? Às vezes eu acho que isso até reforça a capacidade do Jimmy G em conduzir esse ataque, porque falta toda hora, pô. É inacreditável, né? É absurdo a quantidade de faltas que a gente faz, né? Foi até um pouco menos em termos de número. As jardas foram parecidas com o time do Houston, mas a quantidade foi absurda, né? Como tem sido sempre. Nossos running backs, Carlos Hyde e Matt Breida. Uma boa partida, passamos das 100 jardas. Um jogo concentrado principalmente na parte corrida, né? Eles não receberam muitos passes, né? Curtos ali, nem foram uma opção de check down. E a gente percebe que, acho que dentro do game plan, isso foi algo pensado para os tight ends, né? Para o Selleck e para o fullback o Juice. O Juice é várias coisas. O Goodwin teve uma partida muito boa, né? Ele se tornou nosso principal recebedor na temporada, passando o Garçom. Ele foi alvo 82 vezes em detrimento, com 41 recebimentos, em detrimento ao Garçom, que foi alvo 67 vezes com 40 recebimentos. Você percebe que o percentual de recebimentos do Garçom é maior. Ele jogou menos vezes, né? Ele jogou 8 vezes contra 13 do Goodwin. Mas o Goodwin também tem uma situação que ele, antes da saída, quando existia o Garçom dentro do corpo de recebedores, ele era um jogador mais de fundo de campo, né? E agora ele passou a ser a principal opção ali, até inclusive no meio de campo. Como eu havia mencionado, os tight ends, o Juice, eles seguraram dentro do gameplay como sendo uma opção ali para esses passes no meio do campo, né? No middle field ali, depois da linha de scrimmage, e até como um check down. E eles fizeram grandes recepções com grandes avanços, Garrett Selleck, o Juice também. Inclusive uma recepção lindíssima do Juice. Jimmy G saindo da pressão, acha o Juice lá no fundo, faz do lado esquerdo dele, faz uma recepção maravilhosa no meio de dois marcadores, numa marcação dupla. Jimmy G saindo da pressão aí, acabou tendo um hit aí do Javendel Cloud, que jantou o nosso querido Beatles, né? E se falando de ataque, eu não posso deixar de falar da nossa OL, né? Permitiu aí 2 sacks, né? Até que não foi tão grave assim. Do ponto de vista de qualidade, Joe Stanley, muito bom. Um overall de 87.2 pelo PFF, não cedeu nenhum tipo de pressão. Mas pelo outro lado, com a ausência do Trent Brown, ficou o nosso querido Beatles lá adaptado, né? Com Brandon Fusco ainda de guard. Praticamente toda a pressão veio por esse lado aí, que foi onde aconteceram os sacks. Mas no geral é aquilo. O desempenho foi bom, mas foi bom por causa do QB. Cala a boca, Totó. É o que eu acho, né? Agora vamos falar especificamente sobre Jimmy G. 20 passes completados, de 33 tentados, 334 jardas, 1 TD, 1 interceptação. E os 2 sacks que eu havia mencionado, que sofreu. Um rating de 92.2. Uma boa partida, ótima partida, passando pela primeira vez das 300 jardas, nosso querido Jimmy G. Se permanece invicto, né? Se somar os 2 jogos de starter de New England com esses 2 jogos de agora starter de São Francisco, ele não conhece derrotas. Mas nem tudo são flores.
perceber que ele tem uma certa dificuldade ou precisão em passes longos. A precisão dele não é boa para passes longos. A gente pôde perceber, pelo menos nesse jogo, teve um passe que ele jogou em profundidade, eu acho que foi até pro próprio Goldwyn, em que a bola foi mais pro defensor do que para ele, né? Pro recebedor. Eu não lembro nenhum tipo de informação sobre vento ou algum outro tipo de questão externa, climática, que pudesse influenciar nisso. Ele só não teve uma segunda interceptação aí nesse caso por incompetência do recebedor, porque a bola caiu quase que no colo desse recebedor, né? Um lance até muito parecido com o que mais pra frente aconteceu com o Colbert, né? Que não conseguiu segurar a bola. Então é algo que precisa ser trabalhado, mas no geral o desempenho foi muito bom. Muito bom, não tem o que a gente falar. Em relação ainda especificamente ao Jimmy G, eu fiquei curioso e fui verificar, fazer uma comparação em relação aos nossos QBs que passaram nessa temporada com a gente. Porque eu acho que o desempenho do Jimmy G quando entrou nesses 2 jogos foi muito bom, né? Melhor do que a gente tem há muitos anos, mas mesmo assim ainda sofre uma série de críticas de algumas pessoas, mas sei lá, todo mundo tem opinião, né? Cada um expressa a sua. Mas eu fiquei curioso, falei, vou comparar com o que a gente teve até agora, né? Vamos olhar isso aí. Eu não sei se a imagem ficou muito boa para vocês, porque ela é uma imagem muito grande horizontalmente, eu não consigo dar um zoom para caber na tela. Mas vamos lá. Comparar com os QBs que nós tivemos na temporada aí. O Bettard, o Hoyer e agora o Jimmy G. Ele jogou menos vezes, né? Jogou 2 vezes. Ele tem 3 jogos, mas como starter foi só 2 em comparação aos outros QBs da temporada. É uma amostragem menor. Mas vamos dar uma olhada aí. Uma comparada aí. Percentual de passe. Percentual é uma questão que está vinculada, não é número absoluto, né? 66,7 contra os números restantes aí. É um número bem melhor. O rating nem se compara, né? 92,7, perto de 74,1 e 69,2. Né? O número que mais me chamou a atenção aqui, a quantidade de sacks em números absolutos 4 e o percentual de sacks em relação a snaps 5,3 o percentual e a quantidade em números absolutos de sack foram 4. Vamos imaginar que ele tem aí quase que metade dos jogos que teve o Brian Hoyer. Se você permanecer nesse desempenho, você vai dobrar essa quantidade, vamos supor, 4, 8, né? Que é equivalente a metade de sacks que sofreu, o Jimmy G sofreria em relação ao Hoyer, né? E ao Bettard nem se compara ainda. Até que aumentasse um pouco, que ele sofresse 9 no dobro de jogos. É um desempenho muito superior. Então, mas é a OL que melhorou? Não. Eu acho que aí é a capacidade dele em fugir da pressão, em uma leitura melhor, em ter um release, né? Mais rápido, né? Então essa é uma situação que eu acho que pra mim fica muito claro a qualidade dele bem maior do que aquilo que a gente tinha nos nossos QBs passados. Um outro dado que eu captei sobre Jimmy G foi até interessante, que eu vi isso no Twitter. Foi a análise de pressão sobre Jimmy G nesse jogo contra os Texans. Vamos lá. Olha só, sob pressão, nos dropbacks dele foi 44%, né, 16 de 36. Ele foi 7 de 14, 132 jardas.
uma interceptação e um rate de 53.3. Cara, eu não acho que seja sob pressão, não acho que seja um número ruim, né? Eu acho que é um bom número. Agora, olha ele sem pressão nesse jogo, 13 de 19, a gente está colocando coisa mais de 70%, né? Quase 80%, 13 de 19. 202 jardas, um TD e um rate de quase 121. Ou seja, com o pocket limpo, o menino destrói. Isso faz eu pensar mais ainda no seguinte. Vamos dar proteção para esse menino. Se der proteção para ele, ele vai levar a gente para coisas grandes. Eu acho que ele vai levar a gente para final de conferência, Super Bowl e tal. Ah, Sandro, mas existem outras coisas que fazem o time ser campeão. Sim, você precisa de jogadores, recebedores, uma defesa, tudo, eu sei. Mas o principal elemento para levar um time é você ter um bom QB. Se você não tiver um bom QB, um QB fraco não leva, por mais que você cerque ele por boas peças. Você precisa de um bom QB, necessariamente não precisa de um QB de elite. Você precisa de um bom QB. Entendeu? E ele é esse cara que pode, ele tem mostrado nesses jogos que ele pode ser esse cara pra gente, né? Então, eu iria via free agent ou L, free agent ou draft, reforçar essa nossa OL, né? Porque eu lembro do nosso querido Josué Garnet, que foi uma escolha de primeiro round, que na verdade São Francisco subiu do começo do segundo round pro final do primeiro para pegar o menino, né? Tá com pinta de ser um reach. Mas assim, o cara não joga, velho. O cara só se machuca, a gente não consegue nem avaliar. O cara não joga, não tá em campo. Vamos ver o ano que vem de novo, se ele tá em campo. Para ajudar, né? Ele é um guarda. Agora, vamos ver. Eu mesmo assim eu permaneceria com a ideia de reforçar a nossa OL com Quinton Nelson, não sei. Ou via free agent, não sei o que o staff vai fazer, mas eu faria isso porque com certeza a gente teria muito mais chance de ir mais pra frente com a qualidade que Jimmy G tem e com esses números que a gente tem visto dele. E é aí que eu falo pra vocês a pergunta: o que vocês fariam para a próxima temporada? Vocês iam de tag, que acho que vai dar em torno de uns 20 milhões nesse primeiro ano, por um ano, né? Tag é por um ano. Ou vocês iriam de um contrato longo, apostariam em Jimmy G a longo prazo? Assim, se você apostar a longo prazo, a tendência é que o valor por ano, seja menor do que esses 20 milhões, certo? Então tudo depende da forma que é feito o contrato, a quantidade que é garantido. Você pode colocar menos nos primeiros anos e mais para o final, num contrato, por exemplo, de 4 anos ou de 5 anos, você tem nos 2 primeiros anos em um número menor, depois você joga mais para frente. Isso tudo é negociável. Eu, Sandro, velho garimpeiro, eu apostaria a longo prazo. Eu faria com ele um contrato a longo prazo. A última informação não, o que se cogitava há um mês atrás, quando da entrada dele, era que iam oferecer uma tag. Hoje a gente já tem notícia de que a imprensa já ventila a possibilidade de um contrato longo, que foi por isso que eu fiz a pergunta para vocês aí. Então eu vejo que ainda está em estudo isso. Então eu, Sandro, velho garimpeiro, proporia um contrato longo, né, cercando de algumas questões em termos de valores garantidos, né, mas eu proporia um contrato longo, que eu acho que até em termos de cap inicial ficaria mais baixo. Acredito nisso, né? E vocês? O que vocês fariam? Tag para o próximo ano, por um ano, ou contrato longo já a partir do ano que vem para admitir? E aí? O que vocês fariam?
Destaques na tela. Do seu lado esquerdo aí os resultados em termos efetivos de tackle, sacks. Do outro lado o percentual de snaps para vocês terem uma comparação aí. Bom, destaques: o Adrian Colbert, muito bem mais uma vez no jogo. Eu achei que ele falhou no lance de um TD do Hopkins lá. Depois eu vou pôr até o vídeo pra gente dar uma olhada. Ruben Foster, muito bem, monstro, grande jogador, 7 tackles aí. O Ka'Waun Williams apareceu aí com um sack, né, vindo de trás aí. DeForest Buckner, sem falar, aí tá constando como um sack, não tem a quantidade de hits, né, de pressão, mas foi muito bem. A defesa foi bem, né, foi bem. Você tem uma ideia, tipo, Buchanan apareceu com um overall de 86.7 pelo PFF, o Ermite 84.7 e o Foster 83.7. O Foster, aliás, é um dos líderes do tackle em time. Eu achei na verdade que ele era o líder, né? É que percentualmente ele é o líder, né? Ele aparece com 44 tackles, 9 assistências a tackles, contra, surpreendentemente, Dontai Johnson com 52 tackles e 7 assistências a tackles. Por que eu falo que ele é o líder? Porque ele jogou menos tempo, né? O Foster tem 7 jogos contra 13 do Dontai Johnson. Tudo bem que a posição do Foster ela possibilita mais essas situações do tackle, mas ele é percentualmente o líder de tackle do time. E se ele tivesse desde o começo, eu acredito que ele seria um dos líderes da NFL inteira. Acho que os líderes hoje estão girando em torno de 77, 78 tackles, acho. Já é, acho que um top 5 por aí. Então ele tem 44, olha que ele estaria bem próximo já entre os líderes de tackle de toda a liga, né? Nosso querido Dontai Johnson, que foi jantado, né? Nossos CBs, como a gente já sabe, são ruins, né? Mas no lance específico que houve o lance do TD do Andre Hopkins, eu acho que ali foi uma falha também do Colbert, que demorou a identificar que essa jogada vinha para o fundo. Tudo bem que o Dontai Johnson estava queimado, mas ele poderia ter evitado aquele TD. Vamos dar uma olhada? Play action, bola no fundo. Nessa câmera já aparece ele com o Dontai Johnson queimado, o Andre Hopkins e o Colbert chegando atrasado nessa marcação. Tem uma câmera de fundo que não é essa, que você vê que o Colbert não tinha mais ninguém vindo em profundidade. Os outros jogadores, eles vieram, eles fizeram rotas tipo in e out, né? Mais para dentro do campo, nenhuma, vamos dizer, rota post, ou no caso aí não é fold, mas uma rota fade, vai mais para aquela rota que eu esqueci o nome, que é mais inclinada para o fundo, não chega a ser, aqui não é uma post porque ele foi pro lado de fora, né? Não em direção ao poste, mas você percebe que ele não tinha mais ninguém vindo ali em profundidade. Até no meio dessas cenas você consegue perceber isso. Você pode ver que tem um recebedor ali no meio que já está com marcação, com homens acompanhando, né? E só o Andre Hopkins que caiu para aquele fundo com o Dontai Johnson queimado. Então eu acredito que ele deveria ter ido na cobertura, e eu acho que ele falhou em identificar isso. É lógico que a culpa maior no caso aí é nosso querido Dontai Johnson. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se foi algum ajuste da defesa do coordenador defensivo lá do Robert Saleh, porque o Dontai Johnson mostrou totalmente destemperado. A cena pega ele jogando o capacete no chão, só porque assim, ele, se eu não me engano, de 10 alvos, ele foi alvo 10 lados, 10 vezes o lado dele, 9 conseguiu recepção, mais de 100 jardas, fora as 3 faltas, né, que ele cometeu. Então assim, horrível, assim, ele foi jantado.
Ele foi substituído, entrou o glorioso Madden. Eu acho que, não sei se foi isso efetivamente que aconteceu, mas depois disso o André Hopkins não apareceu mais. Eu não sei se foi algum suporte em cobertura dupla, alguma modificação. Eu percebi que na altura do jogo a gente começou a jogar em cover 2. Porque nessa situação do TD a gente estava em single high, estava em cover 1 ali, só um cara lá no fundo que era o Colbert. Eu não sei se tem algum tipo de relação, mas a gente começou, não sei se foi exatamente nesse momento, mas a gente começou a jogar em cover 2, o que ajuda nessa marcação para o lado de campo, ajuda bem mais fácil na cobertura o corner ali no fundo. Pode ter sido isso o motivo que fez ele praticamente desaparecer depois de ter jantado o Donta Johnson. Agora, vamos ao vídeo da nossa convidada, uma presença ilustre no Velho Garimpeiro. Diretamente da NFL Luluzinha Clube, a Daniela. Fala, torcida Forever Faithful, meu nome é Dani Kowalski, eu sou parte do NFL Luluzinha Club e torcedora do nosso querido San Francisco 49ers. Eu tô aqui a convite do Sandro, do Velho Garimpeiro, para comentar um pouquinho do jogo San Francisco 49ers e Houston Texans. A vitória do San Francisco veio, para quem torce como a gente, ficou feliz, e veio por um placar bom, 26-16. Eu gostei muito do resultado. O nosso novo quarterback, nosso menino bonito Jimmy Garoppolo, tá mandando muito bem. Melhor marca da carreira até agora, 334 jardas, um touchdown. Ele teve uma interceptação, mas infelizmente isso acontece com todo quarterback, não importa o jogo. Quando não acontece, melhor ainda. Mas de qualquer forma, eu estou gostando muito da atuação do Garoppolo, mesmo ele estando com esse playbook mais enxuto que o Shanahan está fazendo para ele agora, mesmo ele tendo entrado no meio da temporada, entrando assim de supetão, substituindo o CJ Beathard. Então ele está fazendo um bom trabalho. Eu quero crer que a junção do Shanahan com o Garoppolo vai trazer bons frutos pro Niners no futuro. Mas, como sempre, tem coisa para se melhorar. Primeiro, a conexão entre ele e os wide receivers ainda está um pouco crua. Isso é coisa que realmente tem que vir com treino, tem que vir com entrosamento entre ele e os receivers. Mas a gente já tem visto uns bons passes entre ele e o Marquise Goodwin, criando uma boa conexão. E eu espero que a conexão entre ele, o Trent Taylor e o George Kittle, que são os dois calouros draftados esse ano, tragam uns bons frutos pro nosso time. E que mais? O jogo corrido. Carlos Hyde, se mantendo saudável, está sendo muito produtivo pro time. Ele correu muito esse jogo, anotou touchdown, recebeu passe do Garoppolo também e tem que ficar no time. Por mais que digam, vamos draftar um running back ano que vem, pode, não tem problema. Mas eu acho que o Carlos Hyde continua sendo um bom jogador para o nosso time. O time pode usar muito bem a experiência dele, a liderança dele dentro de campo para liderar, para monitorar ou tutoriar esse running back que vier no draft. A gente tem o Matt Breida também, que é calouro também, precisa um pouco mais de jogos, de snaps para se amadurecer dentro de campo. Ele tem feito umas jogadas legais, tem jogado bem, então ele pode ser um running back produtivo para o nosso time. E trazendo mais um calor no ano que vem, a gente pode trabalhar no sistema de três running backs. A gente vê isso em outros times. Então, eu acho que o Kyle Shanahan vai saber trabalhar um pouco isso. E quanto ao jogo, o Garoppolo trabalhou muito bem. Ainda tem a questão das terceiras descidas muito longas. Ele está conseguindo se safar com os passes, está conseguindo fazer algumas big plays. Mas isso, ao longo do tempo, pode ficar muito manjado e fazer as defesas marcarem muito, tanto ele em blitz quanto os recebedores em cobertura dupla e em zona. Mas
Tá funcionando por enquanto, mas isso precisa melhorar em relação às terceiras descidas. As terceiras descidas não podem ser muito longas para o 49ers. Isso pode prejudicar muito o time. E a eficiência em red zone. Como eu falei, o Garoppolo precisa de um pouco mais de entrosamento com os receivers. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Só que a eficiência em red zone precisa melhorar para agora. Seja em jogo corrido ou seja em passes mais curtos. Mesmo que o Garoppolo não tente jogadas mais longas, ele precisa melhorar essa eficiência em red zone. Rob Good está fazendo um trabalho excelente. Foram 4 field goals nesse último jogo e 5 no que deram a vitória no primeiro jogo que o Garoppolo teve como titular. Então, estamos no caminho, estamos no processo, como diz o Kyle Shanahan, trust the process. Confiem no processo. Nós passamos por uma draga de 2 anos terríveis da era Tom Sula e era Chip Kelly. Isso agora tá pro final. Nós tínhamos no Chip Kelly um salvador que não veio e eu espero que o Kyle Shanahan, ele não precisa ser um salvador. Ele precisa ser um reconstrutor desse time. Ele sabe a franquia que ele tem na mão, ele sabe a história que ele está fazendo parte. O pai dele trabalhou com o time, ele conhece o time desde pequeno. Ele participou, ele fez parte de alguma forma daquele time que foi vencedor. Então eu acredito que o Shanahan sabe para onde ele pode levar o time, tanto ele quanto o John Lynch. John Lynch fez um trabalho excelente como general manager no draft, fez um bom trabalho trazendo o Garoppolo, fez um negócio muito bom na minha opinião, dando uma escolha de segunda rodada. A gente tem mais escolhas no draft, não é algo que eventualmente vá fazer falta. Então eu acredito que o Trust the Process é o nosso lema no momento ao lado do Forever Faithful. Nós temos que ter a fé no San Francisco 49ers que sempre tivemos e acreditar no processo que o Shanahan e o Lynch estão tendo. Quanto à defesa realmente está se entrosando. O nosso front seven está ficando forte com Reuben Foster, Solomon Thomas, nossas 2 primeiras escolhas de primeira rodada. Tem feito um trabalho muito bom. Reuben Foster, se ficar saudável, tem tudo para ser um excelente running back. Ainda mais esse ano que nós perdemos a Vor Bowman e tivemos mais perdas nos anos anteriores, como Chris Borland, como Patrick Willis. Então, nós precisamos ter confiança nesses novos jogadores. E com o front seven que está vindo até sólido, com Reuben Foster, Solomon Thomas, Ark Armstead, DeForest Buckner tem jogado muito bem também. Os analistas lá fora falam dele como um Pro Bowler ou um All Pro. Então, é questão de entrosamento, é questão de treino. Agora, todo mundo, vamos fazer o tanking. Gente, não se torce pro time perder. Mas vai dar uma melhor posição no draft. Gente, não se torce pro time perder. Eu não sei que cultura é essa. Mas, de qualquer forma, nós temos que torcer pro São Francisco sempre dar o melhor que puder em campo. Não se pode torcer pro time perder por algo que a gente não sabe se vai trazer um benefício pra gente ou não no futuro. Nós temos que pensar na autoestima dos jogadores agora, na moral dos jogadores agora, que isso vai ajudar a construir o nosso futuro. Não adianta nós pensarmos no futuro se o nosso presente está ruim. Então temos que acreditar que o São Francisco pode vencer pelo menos uma ou 2 dessas partidas que faltam agora no final da temporada. E mesmo que a gente vá para a 4ª, para a 5ª, 6ª escolha do draft. Para mim não importa, eu prefiro ver o meu time vencendo. Nós já passamos por uma seca de vitórias. Passamos por quase 9, 10 jogos sem saber o que era ver o São Francisco vencer. E contra o Giants, essa alegria veio pra gente como se fosse um Super Bowl, depois de uma temporada tão ruim que a gente estava tendo. Então, vamos acreditar que o nosso ataque, a nossa defesa estão se reconstruindo, que o time está tendo uma reestruturação que vai valer a pena, que vai trazer bons resultados pra gente. E no final,
o Sandro me pediu para responder a seguinte pergunta: assina um contrato com o Garoppolo ou bota franchise tag? Na minha opinião, eu acho que o Niners tem que oferecer um contrato para ele, pelo menos de 3 a 4 anos. Assinar a franchise tag vai ser dar um valor muito alto para ele, em função do que anda acontecendo a outros quarterbacks, como Matthew Stafford, Kirk Cousins, Derek Carr, que assinaram grandes contratos e não estão produzindo tanto que os times esperavam. Você está dando um contrato para o Garoppolo, eu acredito que dá para negociar um valor um pouco menor, mas a longo prazo, ou com bônus, seja para classificar, ganhando tantos jogos vai ganhar um valor a mais, indo para playoffs vai ganhar mais um bônus. Então eu acredito que assinar um contrato com o Garoppolo, comprometer ele a longo prazo, pode trazer um pouco mais de confiança, tanto para ele quanto tanto para o time. Então eu acredito que o contrato vai ser uma coisa melhor para se negociar até em termos de salary cap. Então eu acredito que um contrato a longo prazo vai trazer mais benefícios para a reconstrução do time. E é isso aí então, galera. Obrigado para quem está assistindo. Me acompanhem no Luluzinha Club, NFL Luluzinha Club, NFL_Luluzinha Club em todas as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Nós temos o nosso website também, luluzinhaclub.com. A gente tem o nosso podcast que sai toda quinta-feira. Acompanhe a gente. Muito obrigado ao Sandro, do Velho Garimpeiro, pela oportunidade. E até a próxima. Forever faithful, trust the process and go Niners! Obrigado, Dani. Eu queria deixar um abraço a todas as meninas do NFL Luluzinha Clube. Agradecer pela participação da Dani aqui no meu humilde canal. Em especial para as meninas que são Niners. Que além da Dani tem a Fefe Barreto, tem a Etienne, que é a fundadora do site, tem a Laquita Sodré, né, como a Dani disse, mais envolvida no futebol americano brasileiro, né, a Ana Carolina e a Juju Bicalho. Um abraço do Velho Carimpeiro, meu respeito e minha admiração. Bom, próximo jogo contra os Titans. É um time que está com recorde 8-5, segundo na AFC Sul, na briga pelos Jaguars pela primeira posição. Dentro desse recorde tem umas vitórias bem significativas, hein? Eles venceram Seattle na terceira rodada, né? Baltimore, que tem uma ótima defesa, apesar de ter tomado uma sova lá em Londres, na nona rodada. Mas também perdeu para os Cardinals, de Blaine Gabbert. Então, vamos lá, vamos lutar, a gente tem chance. Outra coisa, vamos dar uma olhada aí nos stats desse time. É um time que leva vantagem contra a gente em 4 desses itens gerais. Muita força para parar o jogo corrido, que é o quinto parando o jogo corrido. E para efetuar o jogo corrido, que é o 10º em jogo corrido da liga. Então é um time bem forte, né? Tem um número melhor que a gente também em termos de pontos, fazendo pontos e sofrendo pontos, tem um número menor que a gente. A gente só leva vantagem praticamente na defesa aí em passes no nosso jogo aéreo, e no caso da gente defendendo o passe. Olha que incrível, impressionante. Tem umas peças bem interessantes nesse time. É um time muito forte individualmente. No ataque, Marcus Mariota, DeMarco Murray, o Derrick Henry, né? Eric Decker menos acionado esse ano. Esse right tackle, acho que é o segundo ano dele, não lembro se ele é primeiro ano ou segundo ano, se ele é rookie ou segundo ano. Jack Coughlin, muito bons jogadores, muito bom jogador, já vi informações de grade muito alta dele. Na defesa, time muito forte. Esse Wesley Woodyard, ele é o 11º da liga inteira em termos de tackle, né? Esses dois linebackers, o Avery Williamson também, muito bom jogador, né? Parando aí, os dois CBs muito bons, né? E
o free safety, o Kevin Byard, é o que eu posso grifar para vocês. É um time muito forte em termos de peças individuais, mas não tem rendido aquilo que se esperava dele. Inclusive ele é listado por algumas pessoas na imprensa como uma das decepções do ano, né? Espero que a gente consiga reforçar essa sensação, essa impressão, essa análise de decepção. O jogo vai ser às 7h25 no domingo. É isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de me seguir lá no Twitter, para a gente trocar uma ideia e dar umas cornetadas. Beleza? Vai ficar. Nós temos ainda mais quantos jogos pela frente? Temos ainda, depois dos Titans, nós temos o Jaguars e os Rams. Eu apostei em 5 vitórias no começo do ano. Temos 3. Olha que eu posso chegar nessas 5 que eu chutei, hein? Eu posso chegar nessas 5 aí. Beleza? Tamo junto aí. Domingão. Faithful.